Era para ser só mais uma noite em Konoha. O silêncio tomava as ruas, como se a vila inteira segurasse o fôlego. As casas dormiam. As crianças sonhavam. Mas no alto, 2 brilhos cortavam a escuridão. A luz fria da lua cheia e os olhos de Uchiha Itachi, prestes a cometer o ato mais cruel de toda a história de Naruto. Mas e se não fosse assim? E se antes desse exato momento ele tivesse tomado algum caminho diferente? E se o peso do massacre nunca tivesse recaído sobre ele? E se ao invés de herdar sangue, ele tivesse herdado a liderança? Mas e se o Itachi tivesse sido Hokage? Uchiha Itachi sempre foi considerado um gênio. Seu talento era reconhecido tanto por membros do seu clã quanto por todo o restante da vila. Aos 7 anos se graduou na academia, aos 10 anos se tornou Chunin, e diziam que sua compreensão e entendimento daquele mundo estava no nível de um Hokage quando ele tinha somente 13 anos. E foi bem nessa idade que teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele era líder de um esquadrão secreto da Anbu e recebeu ordens diretas para aniquilar todos os integrantes do seu clã, do clã Uchiha. Afinal de contas, eles estavam armando uma conspiração. E é bem aqui que o nosso What If começa. Venho aqui, na verdade, para imaginar junto com vocês como os caminhos da história seriam diferentes se alterássemos algum pequeno elemento e como essa nova história gerada também poderia ser interessante. Então já aproveita, já deixa o like no vídeo e comenta se você gosta desse tipo de formato, porque ele pode ser uma coisa que a gente volte a fazer tanto com Naruto, quanto com outros animes, quanto com várias possibilidades. Possivelmente o final que a gente encontre para essa história pode ser diferente do final que você vai encontrar, o que você já imaginou. Então comenta aí também pra gente ir conversando e, bom, vivendo experiências e maneiras de construir storytelling. Nesse universo alternativo, o terceiro Hokage é um pouco menos canalha do que o que a gente conhece e o Itachi não acata a ordem tão imediatamente. Eles pedem algum tipo de tempo pra ponderar e chegar em alguma resposta. A situação de conflito com o clã Uchiha vem porque eles estavam simplesmente revoltados com o tratamento que recebiam dentro da vila, sendo isolados nos cantos das favelas de Konoha, tratados como criminosos mesmo sem ter feito nada e sem nenhum tipo de representação política, por mais que fossem um dos clãs fundadores de tudo. Então, nosso Sarutobi, que é um pouco menos canalha e um pouco mais inteligente, percebeu que o Itachi seria a resposta para tudo isso. E como? Através de poder político. Se o Uchiha ganhasse poder político suficiente, seria possível que essa revolta fosse apaziguada e acalmada. E ao mesmo tempo, era um dos Uchihas que eles confiavam, então o clã ficava feliz, Konoha ficava com eles sob controle e os dois lados se uniam, pelo menos
aparentemente. Isso obviamente não seria tão bem recebido assim pelos conselheiros e principalmente pelo Danzo. Guardem essa informação aqui, mas o terceiro Hokage, ponta firme e seguro de suas decisões, decide manter essa ideia até o fim. Então, ele nomearia Itachi como o futuro Hokage. Assim que ele tivesse a idade, afinal de contas ele tem 13 anos aqui somente, agora não seria possível, mas ele já é o próximo Hokage assim que tiver a idade certa. E até lá ele poderia ficar sob tutela direta do terceiro Hokage para aprender mais e mais sobre o cargo. Esse é o tipo de desembaraço político que eu acho que seria interessante ter dentro de Naruto, até faltou um pouco dentro de Konoha, e que poderia gerar mais conflitos interessantes. A gente poderia colocar o Itachi aqui como uma figura que pra gente é realmente misteriosa, e isso se encaixa bastante com a personalidade quieta dele, e que ao mesmo tempo ele fosse ser, como que eu posso dizer, uma figura controversa pros dois lados. Konoha não confia exatamente nele, afinal de contas ele é o Uchiha, e os Uchiha o veem como uma figura que pode estar sendo usada para a manipulação deles mesmos. Então, por mais que eles tivessem cessado aquele conflito inicial, aquela guerra que surgiria para a revolta e tomada do poder, eles não estão felizes exatamente com o que está rolando, eles podem sentir que estão sendo usados, e ao mesmo tempo as pessoas mais conservadoras de Konoha, vide os conselheiros, Danzo e até mesmo uma possibilidade de uma aliança dos clãs maiores dentro da vila, poderiam estar descontentes com isso. Uchihaが準備を整えている以上、こちらも準備しておかねばならん。準備だけだぞ、団蔵。 E você poderia dar importância para os clãs que estão aqui dentro, que a gente conhece dentro da obra. O clã Yamanaka, o clã Nara, vários desses clãs que são mais velhos e estão desde sempre ali, poderiam ter uma participação mais incisiva nisso. E o ponto mais afetado por toda essa mudança, é claro, que é o personagem do Sasuke. Agora, por não ter perdido a sua família, ter vivido anos em solidão, ter visto seu irmão assassinar os seus pais, ele não tem mais esse trauma diretamente. Mas é claro que a gente não vai deixar o Sasuke sem nada, a gente quer que ele seja um personagem interessante, e existem outras formas de fazer isso. A gente já sabe desde o começo, desde que a família do Itachi estava viva, que o Sasuke tinha um certo distanciamento dele. Ele queria ser tão grande, tão poderoso quanto o irmão, mas o irmão era realmente muito fora da curva. Imagine esse distanciamento aumentando. Imagine o Itachi saindo de casa aos 13 anos e nunca mais voltando, nunca mais falando com a família, ele sendo julgado pelos Uchiha como um traidor, as pessoas comentando sobre ele, sobre o que ele vai poder fazer, e o Sasuke, que era especialmente fraco para aquela época, tendo esse peso, essa pressão esmagadora caindo sobre seus ombros. O seu irmão mais velho, com meros 13 anos, estava sendo indicado para Hokage, e ele era apenas um cara fraco, um cara abaixo da média para os Uchiha. Esse sentimento de abandono que ele passaria no começo da infância por se distanciar do irmão, por se distanciar do restante da família que estaria envolvida em outras intrigas políticas, seria suficiente para que o sentimento de abandono gradualmente começasse a se desenvolver para algo como um ódio, um ressentimento. Afinal de contas, o irmão dele é tão especial, tão maravilhoso, e ele foi excluído, foi jogado de canto. É claro que a personalidade dele seria bastante diferente da que temos, mas ainda assim é uma trama interessante. No final das contas, é a trama de Boruto. E essa sensação de falta de poder junto com a exclusão dentro do clã Uchiha poderia levá-lo a querer poder de todas as maneiras. Querer ultrapassar o nível do seu irmão, buscar nível de força suficiente para poder lutar contra ele ou para poder mostrar para sua família. Isso faria tomar decisões esquisitas, assim como ocorreu no Naruto que a gente conhece. Mas claro, a relação entre Naruto e Sasuke acaba ficando um pouco diferente do que temos também. Afinal de contas, a ligação entre eles seria justamente pelo fato de que eles, de alguma forma, não viveram junto com suas famílias. O Sasuke compreende o vazio que Naruto tem e vice-versa. Mas ainda seria possível se relacionar. Esse abandono, por mais que a família ainda estivesse viva, o jeito que a família passou a tratar ele, porque elas estão ocupadas com outras coisas ou estão por aí venerando Itachi, e como ele reagiu para se excluir, seria um debate interessante
interessante junto com o Naruto, uma pessoa que sente que perdeu tudo por mais que ainda estivessem por ali, e outra que realmente perdeu. Mas temos que ir então para os acontecimentos principais da história e pensar como que a nomeação do Itachi de Hokage poderia alterar tudo. Eu vejo que se ele fosse nomeado como o futuro Hokage, o quinto Hokage, aos seus 13 anos de idade, aguardando chegar uma idade mais adequada para sua nomeação e ativação no cargo oficialmente, isso seria justamente próximo ao começo de Naruto, quando ele tivesse uns 16, 17 anos, seria uma idade já ok para assumir o manto. Então começaríamos a história de Naruto com o quinto Hokage sendo nomeado. E junto com isso, essas intrigas políticas poderiam estar farfalhando por Konoha o tempo todo, até chegarmos então no Exame Chunin, o primeiro grande arco dessa história. O Exame Chunin foi sabotado pelo Orochimaru porque ele queria matar o terceiro Hokage, certo? Certo. Aqui aconteceria como? Da mesma forma, só que as coisas são um pouco mais complicadas. Afinal de contas, temos um quinto Hokage vivo e bastante forte. E isso faria com que o Orochimaru, para realizar o seu ato, precisasse contar com outros aliados e a guerra do Exame Chunin poderia ser muito maior. Seria interessante se a gente não soubesse disso inicialmente, depois com outras revelações a gente saberia, mas eu preciso contar aqui para vocês. Os aliados infiltrados internos do Orochimaru ajudariam a arquitetar esse plano para poder isolar o Itachi de toda aquela luta, para poder desmembrar os membros fortes do clã Uchiha que estavam ali, poderiam lutar contra o Orochimaru naquela grande praça, mas com objetivos muito maiores. Você pensa, Guto, mas o Itachi é muito forte, ele poderia simplesmente acabar com o Orochimaru, acabar com a galera por ali, só que tem uma moeda de troca muito grande, não é? O Itachi não faria nada que arriscasse a vida do seu irmão querido, ele poderia ser utilizado como refém, e numa intriga política envolvendo Orochimaru, envolvendo os outros clãs e os conservadores de Konoha, você poderia até mesmo fazer uma situação em que fosse necessário o Itachi matar o próprio pai para que o Sasuke fosse liberado, e esse acontecimento seria um marco impactante dentro do arco do Exame Chunin. O Sasuke teria visto apenas essa cena, ele não sabe dos desenrolares do porquê isso ocorreu, nem mesmo a gente, enquanto a gente estivesse assistindo esse pedaço. A figura enigmática da presença do Itachi permaneceria. Será que ele realmente fez aquilo por alguma razão, ou será que na verdade ele estava aliado a Konoha? Todos aqueles papos que o Sasuke ouvia pela vila, que ele ouviu desde criança, passavam a fazer mais sentido, enquanto ele perdia todas as esperanças, vendo então a sua família principal, o seu núcleo principal de familiares ser assassinado ou correr perigo de vida. Sasuke nesse momento então viu Itachi tirar a vida do seu próprio pai e foi sequestrado. Esse sequestro gradualmente se transformou numa fuga, afinal de contas a revolta cresceu dentro do coração de Sasuke. Então temos o surgimento do Sasuke Vingador, ele querendo voltar pra vila, ele querendo lutar contra o irmão, porque ele tirou tudo dele desde sempre, por mais que ainda não tivesse tirado, entende? Seria interessante. E nessa história ninguém mais teria visto isso que o Sasuke disse que viu que aconteceu. Ninguém viu Itachi matar o Fugaku, afinal de contas ele era uma pessoa importante, ninguém acreditava nas palavras do Sasuke, o que deixou ele ainda mais furioso na sua luta contra o Naruto. O Naruto queria resgatar o seu amigo no Vale do Fim, ele queria fazer com que o Sasuke voltasse para a vila depois desse sequestro, mas ele recusou, ele queria poder. E após o enterro do terceiro Hokage, Itachi então assume integralmente como o único Hokage de Konoha, aumentando ainda mais o peso de responsabilidade nos seus ombros, tanto as questões administrativas da vila, quanto a pressão dos Uchiha tentando entender o que tá rolando, e os clãs conservadores do outro lado o pressionando também diariamente. A sensação que ele tinha era de total impotência. Apesar de ser uma das pessoas mais fortes desse universo, ele tinha uma vila inteira para governar. E juntamente a isso, seu irmão havia sido sequestrado e estava vivendo junto com Orochimaru nesse momento, e Akatsuki aumentou os seus movimentos. E dessa vez não tinha nenhum Itachi internamente para poder ver exatamente o que eles estavam fazendo. E é por isso que Jiraiya continua ressurgindo na história. Ele volta para Konoha e depois sai para poder encontrar a Tsunade, que dessa vez não volta para se tornar a quinta Hokage, mas no momento de falta do terceiro Hokage, Jiraiya percebe que precisa ativá-la para que eles vivam andando pelo mundo, coletando informações sobre Akatsuki.
para descobrir qual é o objetivo deles, para entender e conseguir traquear. Dessa vez, a Godaime volta e fica algum pouco tempo apenas em Konoha e depois parte numa missão paralela ao mesmo tempo que o Jiraiya e carregando a sua discípula, Sakura. Elas veriam juntas viajando por aí uns 2 anos, assim como o Jiraiya fez com o Naruto treinando. Então temos a tríplice do Sannin, tanto Jiraiya treinando com Naruto, Sasuke treinando com Orochimaru em algum canto do mundo e Sakura treinando com a Godaime, aprendendo suas novas técnicas para retornar depois de algum tempo com mais informações sobre a Akatsuki. E chegamos então em Naruto Shippuden, quando eles retornam para a vila ao descobrir as intenções da Akatsuki. Eles querem coletar as bijus. Taikoku ni itami o. E dessa vez, a organização precisa fazer uma logística um pouco diferente, afinal de contas, Konoha permanece sendo um pouco mais forte do que a Konoha que a gente conhece no universo padrão. Mas existe um elemento extra que não pode ser desconsiderado. A figura de Itachi não é apenas uma figura política, simbólica que não faz nada. Itachi é também um ninja de elite, um ninja de um esquadrão secreto. Depois que o Jiraiya e a Tsunade voltam com essas informações, ele decide fazer uma incursão à Akatsuki, fazer algum plano secreto que utilizasse vários ninjas poderosíssimos para tentar parar os avanços da organização. E nisso a gente poderia mobilizar mais os outros grupos da história, tanto os ninjas, os Jonin que a gente conhece, quanto os seus discípulos poderiam ter missões ativas para encontrar os membros da Akatsuki e tentar destruí-los. Alguns funcionariam, outros um pouco menos, e outros seriam um desastre total, como foi a jornada de Jiraiya. Naruto, Yogen no ko wa machigai naku omae da. Ato wa subete takusu zo. Mas, dessa vez, as coisas podem ser um pouco maiores. A Tsunade não é mais Hokage. Ela pode estar nessa missão também. Ela pode estar nessa missão para poder lutar principalmente com a sua discípula, com a Konan. O mesmo tipo de batalha, o mesmo tipo de peso narrativo que tivemos para o Jiraiya, a gente poderia colocar aqui e acrescentar para a Tsunade. Afinal de contas, ela também é uma personagem tão interessante quanto, e seria igualmente doloroso se ela morresse, certo? E nessa missão, teríamos então Jiraiya e Tsunade lutando contra Pain e Konan, e a nova geração acabou levando a melhor. Com o peso e o amargor da perda dos seus 2 mestres, tanto Naruto quanto Sakura ficam ainda mais motivados em seus treinamentos para quando chegasse o momento poder usar as forças. Enquanto isso, paralelamente, também temos algo parecido com o universo padrão, em que o Sasuke pega e se revolta contra o Orochimaru, mata ele, absorve ele, e depois se alia a Akatsuki. Afinal de contas, era uma maneira que ele conseguiria voltar para Konoha, que ele conseguiria mais poder, que ele conseguiria destruir o Itachi. E olha que interessante, imagine a invasão do Pain sendo uma coisa muito maior, sendo o arco principal com uma batalha gigantesca envolvendo quase todos os ninjas que tínhamos em Konoha. Pain, Konan, Sasuke, possivelmente mais alguns membros da Akatsuki invadindo Konoha para destruir completamente. Naruto e Sakura estavam nos seus treinamentos intensivos individualmente e chegariam um pouco atrasados na luta, enquanto Konoha foi completamente devastada. Itachi, por mais que fosse forte, precisava utilizar seus poderes e seus recursos para proteger as pessoas da vila. Isso deixa muito mais vulnerável do que se fosse simplesmente combater num X1. Enquanto tentava proteger as pessoas, tinha que lutar com seu pequeno irmão, que veio querendo vingança, que veio cheio de ódio por conta dos acontecimentos, dele ser uma pessoa que o tirou tudo na vida, dele ser a pessoa que matou o pai deles na frente dos seus próprios olhos. E Itachi não queria lutar contra Sasuke no meio dessa confusão, ele queria proteger as pessoas e não era simplesmente fácil de explicar. Na verdade, o Itachi, durante grande parte, toda a sua vida, sempre teve muita dificuldade de conseguir falar e transmitir sentimentos. Isso só mudou depois que ele morreu, né? Mas... E no meio da grande luta, da grande guerra, Sakura e Naruto acabam por voltar. Naruto chega no meio da destruição e até mesmo gostaria de poder interferir na luta contra o Sasuke, mas o Pain está ali. Aquela figura que matou seu mestre, aquele personagem com tanto peso narrativo que ele simplesmente precisa combater. E paralelamente temos a Sakura, cujo peso narrativo da perda da Tsunade seria bastante semelhante, e ela precisa
precisa enfrentar também a outra discípula de sua mestra. A luta entre elas seria bastante difícil e bastante interessante. Uma pessoa que utiliza jutsu de papel, golpes à distância e pequenas armadilhas contra a Sakura, que usa a força bruta. Mas ao mesmo tempo a gente poderia ver a Conan utilizando algum tipo de movimentação que ela aprendeu com a Tsunade e a Sakura também, e portanto ela saberia como revidar. Afinal de contas, ela aprendeu e superou fisicamente como sua mestra se movia. Seria uma batalha bastante interessante, não necessariamente precisaria ser uma vitória direta para nenhuma das duas até chegar ao finalzinho do arco, enquanto Naruto executa a luta contra o Pain do jeito que a gente conhece, né? Perfeita, do jeito que tá ali, não tem nem o que mexer. Mas a batalha principal pra gente, nesse caso aqui, seria Sasuke contra Itachi rolando do outro lado. Itachi na dificuldade de expressar os seus sentimentos e nem mesmo sabendo como atingir o coração do Sasuke, que estava imerso em trevas e escuridão. E narrativamente seria interessante se todos os pontos do Sasuke fizessem muito sentido. Se a gente não soubesse que o Itachi é na verdade um cara bonzinho, um cara legal, se a gente achasse que ele é esse cara vendido do clã Uchiha, que Konoha conseguiu cooptar e que fez ele matar o próprio pai por conta disso, e por aí vai. Seria interessante se durante a luta dos dois irmãos tivéssemos paralelos com a luta de Pain e Naruto, fazendo um paralelo maior em que tanto o Naruto quanto o Itachi tinham pontos e crenças semelhantes, e por isso esses dois personagens irritavam o Sasuke. Afinal de contas, ele não conseguia entender muito bem, ele detestava a figura do irmão e portanto também odiava a figura de Naruto. Isso digo de ter uma batalha em que tivesse bastante conversa, em que os pontos dos dois fossem parecidos, e que no final das contas, por mais que o Itachi tivesse prevalecido, ele terminava esticando a mão pro irmão, que ficava muito confuso com o que estava acontecendo, mas pelo menos estava vivo no meio daquela situação, até que surge uma figura, uma terceira figura das sombras, uma figura que estava aguardando durante muito tempo, muitos anos, esse momento, o momento em que o Uchiha Itachi, o ninja mais genial de toda a história de Konoha, fosse estar com a guarda baixa. Danzo apareceria tomando a vida de Itachi. Itachi, em seus últimos momentos de vida, apenas desejava que o Sasuke fugisse e tentava lutar contra o Danzo. Nisso, as três lutas principais haviam chegado ao fim. Sasuke estava vivo, enquanto Itachi havia morrido. Pain ainda continuaria com sua decisão de voltar algumas pessoas à vida depois de ter sido convencido pelo discurso de Naruto e foi apoiado pela Conan. Sasuke saiu dali fugido, carregado, possivelmente pelo Rebi ou até mesmo o próprio Tobi, que apareceu para retirá-lo dali, enquanto estava em completo choque com aquela cena. A cena que ele não esperava, o irmão dele, que ele cresceu acreditando ser uma pessoa ruim, que ele cresceu acreditando nas palavras que os Uchihas diziam, que ele cresceu acreditando que tirou até mesmo seu próprio pai, tinha protegido ele em algum momento. Aquelas histórias não batiam. E é nesse momento em que o Tobi conta pro Sasuke toda a verdade. Afinal de contas, ele sabia de tudo o que ocorreu. Ele sabia da revolta dos Uchiha de vários anos atrás. E aí ele conseguia conectar com o histórico do Danzo. E o Danzo não deixou Konoha comemorar por muito tempo. Com a morte do Quinto Hokage, um sexto precisa se erguer. E ele aproveita essa brecha justamente para tomar o poder de Konoha. Tendo o apoio de alguns dos conselheiros, tendo o apoio de vários dos clãs conservadores da vila, ele assume com braço de ferro. E por falar em braço, dessa vez, em seu próprio braço, existe um Sharingan muito específico. Um Sharingan que é facilmente reconhecido por quem já viu. Isso faria com que os desenrolares do grande encontro dos Kages fosse ainda mais interessante. Sasuke, já cheio de revolta no coração, já entendendo o que passou o seu irmão durante todos esses anos, encontraria Danzo, que carrega um pedaço do corpo do seu irmão dentro de si mesmo. Aquele cara que na verdade era o grande traidor da vila, arquitetou esse plano desde o começo, o cara que auxiliou o Orochimaru desde o exame Chunin a conseguir finalizar o terceiro Hokage, que tava mexendo todas as cordinhas, todas as peças para poder tirar o Uchiha do poder e assumir, assim como ele sempre quis. E o restante da jornada do anime? Bom,
Isso é história. Mas eu acho que aqui todos os personagens mantiveram a sua essência. Outros conseguiram ser mais explorados. A gente pôde dar destaque para alguns outros personagens que não necessariamente tinham tanto destaque assim, igualar um pouco do peso narrativo de vários deles, Sakura, que eram colocados um pouco mais abaixo do restante de personagens que tinham uma igualdade idêntica no roteiro, mas no final das contas, né, o sofrimento permanece. O sofrimento permanece. Acho que repensar essa história modificando um pequeno elemento, mas ainda mantendo uma história, é bastante interessante. Poderia ser simplesmente o Itachi virou Hokage, e aí o Sasuke não tem trauma, e o Sasuke vira feliz, e aí todos eles vivem felizes pra sempre? Poderia, mas novamente, sem isso, não teria história. Tentei manter aqui grande parte da essência que já existe nesses personagens dentro do universo de Naruto, mudando apenas os acontecimentos para que eles fossem realizados. E bom, dando um destaque político maior, que seria interessante. Particularmente, tudo ser organizado e arquitetado pelo Danzo desde o começo da história, a mágoa do Naruto, a mágoa do Sasuke, a tristeza da Sakura, tudo isso estar nas mãos daquele cara, eu acho que seria legal. Deixa aqui embaixo os seus comentários sobre isso. Novamente, se você gostou desse tipo de coisa aqui, a gente pode imaginar muitas coisas. Tem muita coisa pra se imaginar em Naruto, tem muita coisa pra se imaginar em One Piece, pra se imaginar em Dragon Ball e pra se desenvolver em questão de storytelling. É um exercício que é simplesmente e se? É e se, é o nome, não tem nem muito pra onde fugir. E se, não sei, tentei pensar numa piada. E se eu tivesse uma piada pra esse final? E se eu tivesse alguma coisa na cabeça pra finalizar esse vídeo de uma maneira interessante e intrigante e a trilha fosse subindo pra terminar de uma maneira simplesmente triunfal?